Senhora presidente, senhores e senhoras vereadores, vereadoras, público que nos assiste pela TV Câmara, quero aqui, nesta tarde e noite, primeiro trazer uma notícia muito importante para a região de Perus. Ontem, finalmente, depois de muitos anos de luta, uma luta que não é de pouco tempo, mas de muitos anos, finalmente assinamos o contrato de obras do Ribeirão Perus, de obras contra as enchentes e alagamentos de Perus, do Ribeirão Perus. Uma obra orçada em 130 milhões de reais, esperada pela comunidade há muitos e muitos anos, e todos sabem, inclusive vários vereadores e vereadoras desta casa, que ano após ano, Perus, infelizmente, é notícia por conta das enchentes e dos alagamentos. Mas quero deixar aqui um registro importante, que em 2019, prefeito Bruno Covas, depois de uma chuva muito forte naquela região, que alagou diversas ruas e muitas famílias perderam seus pertences, pela primeira vez na história do bairro de Perus, um prefeito esteve lá um dia após uma tragédia, né? Um dia de dramático para muitas famílias, passaram a noite em claro, né? Socorrendo, em primeiro lugar, os seus familiares, depois tentando salvar alguns pertences, e o prefeito Bruno Covas esteve lá. Amassou o barro da lama e firmou um compromisso com aqueles moradores, que ia dar continuidade num projeto que já estava sendo estudado há muito tempo na Secretaria de Infraestrutura Urbana, mas que era um projeto muito grande, né? Um projeto que tinha muitas características, que não só socorria a questão dos alagamentos das enchentes, mas tinha algumas outras questões, como o parque linear, algumas coisas que acabavam deixando o projeto muito grande, com um custo muito alto, que muitas vezes acabava inviabilizando por conta dos recursos da Prefeitura do município de São Paulo. E o prefeito Bruno Covas esteve lá em janeiro e assumiu esse compromisso, dizendo que iria tirar do papel e fazer essa obra acontecer, mas que ele queria priorizar principalmente o combate às enchentes e os alagamentos, fazendo ali alguns reservatórios no projeto, e que os acessórios, como algum campo, um parque linear, ficaria para um outro momento, até porque o importante era a gente minimizar os impactos da chuva na região de Perus. E ontem, um dia histórico, na presença do secretário de Infraestrutura Marcos Monteiro, do deputado estadual Marcos Zerbini, com quem eu aprendi e milito aqui nesta Câmara Municipal, seguindo seus passos, hoje ele como deputado estadual, mas como líder do movimento que faço parte, com a nossa presidente, a nossa querida presidente Cleusa Ramos, a subprefeita de Perus Anhanguera, Luciana Torrales, o grupo do CADES, né, que bastante lutou, a Eva, o Paulinho, que representam toda a comunidade de Perus, né, nós, e junto com o consórcio Ribeirão Perus, que ganhou essa licitação, assinamos a ordem de início dessas obras. Alguns passos ainda precisam ser vencidos, né? Algumas secretarias precisam ser instadas, mas vale aqui registrar a luta da população de Perus, que se traduziu nesta assinatura dessa importante obra. Volto a repetir que a obra, muitas vezes, não é uma luta de um ano, mas de muitos anos, mas eu tive a grata satisfação de poder colocar debaixo dos braços essa reivindicação da comunidade, cobrar, e junto com o prefeito, então o prefeito saudoso Bruno Covas, correr atrás de recursos e projetos, quando o nosso querido prefeito Ricardo Nunes
assumiu, externei a ele esta preocupação, de pronto ele entendeu, inclusive por conta da memória do nosso querido Bruno Covas, pediu para que o secretário de Infraestrutura Urbana tocasse isso, né, junto com toda a sua equipe, aqui ressaltar a equipe da Secretaria de Infraestrutura Urbana, né, o secretário Marcos Monteiro, o Marcos Garcia, o Edu, chefe de gabinete, enfim, todas a Adriana, que é a presidente da SP Obras, enfim, todos aqueles que lutaram e ajudaram nesta construção desta licitação e ontem da assinatura do contrato da ordem de serviço. Então, eu quero aqui ressaltar sempre que aquilo que a gente faz, olhando em primeiro lugar para as pessoas, sem falsear a verdade, fui muito criticado, até porque no meu primeiro mandato como vereador, estou agora no meu segundo mandato, cumpri aquilo que muitos prometeram em muitas outras gestões. Então, quero dizer que o compromisso aqui é pautado sempre pela verdade, os obstáculos existem em todo o processo de obra pública, a Prefeitura do município de São Paulo também sabe dessas dificuldades, temos que dialogar sempre de forma perene ao Tribunal de Contas do município, sempre para esclarecer a importância das obras, ajustes quando precisam ser feitos, mas o que vale é que a gente tem aí uma ordem de início, assinatura de um contrato de uma obra importantíssima de combate a enchentes e alagamentos. Aí uma pessoa me perguntou ontem, né, à noite, quando estava lá na região, Fábio, mas isso vai resolver o problema das enchentes aqui na região? Sem dúvida nenhuma, ninguém pode aqui dizer que 100% vai resolver. Até porque os volumes de chuvas que, infelizmente, nós estamos tendo e assistimos e presenciamos, não só aqui na cidade de São Paulo, mas as tragédias ocorridas na cidade do Rio de Janeiro, né, em Teresópolis, né, em várias outras cidades, em Angra dos Reis recentemente, aqui mesmo, próximo da capital, em Francisco Morato. Então nós vimos que o volume das chuvas tem sido muito grande. Mas eu tenho certeza que esta obra, que é uma obra que começa ainda este ano, mas que ela vai ter somente seus efeitos daqui 2 anos, que é o período em que nós temos que da empresa concluir todo o trabalho das bacias do Ribeirão Perus, fazendo os reservatórios, dando essa melhor condição. E muitas vezes a população não vai enxergar as obras, vai enxergar em primeiro momento o alteamento de 3 pontes existentes no projeto, mas a grande parte de execução desse projeto está dentro de uma área que muitas vezes os olhos do nosso povo de Perus, guerreiro e do distrito Anhanguera sabem, vai ficar ali dentro onde que fica as margens do Ribeirão Perus, onde nós vamos ter lá os reservatórios. Então quer dizer que Perus, mais uma vez, a gente com muita transparência, muita responsabilidade, trabalhando com a comunidade e junto com a comunidade. Ninguém é herói, ninguém aqui é salvador da pátria, eu sei das minhas limitações, mas pauto o meu trabalho da forma que eu aprendi, junto com o nosso querido deputado estadual Marcos Zerbini, a nossa presidente Cleusa Ramos, da Associação dos Trabalhadores Sem Terra de São Paulo, de que a verdade é a melhor forma da gente construir uma sociedade muito mais humana e justa, mas que as pessoas precisam entender que as dificuldades fazem parte de um processo e que uma luta de 30 anos, né, que passaram por diversas mãos, diversas pessoas, hoje a gente sela e consegue assinar uma autorização de início de obras e um contrato importantíssimo para a região do centro de Perus. Então é dessa forma que nós vamos trabalhar sempre, olhando para as pessoas em primeiro lugar, mas sabendo que todas essas dificuldades servem para o nosso aprendizado. Quero aqui agradecer muito ao prefeito Ricardo Nunes, a toda a sua equipe, e deixar aqui um registro muito especial ao nosso querido, saudoso prefeito Bruno Covas. Eu tenho certeza que ele vai estar comemorando também que, numa região periférica da cidade de São Paulo, mas de pessoas lutadoras e trabalhadoras, uma importante obra vai ser realizada quando ele pisou, amassou um barro depois de um dia chuvoso, e que agora o prefeito Ricardo Nunes, com certeza, até o final da gestão, nós vamos ter essa importante obra prontinha para entregar para a população de Perus. Muito obrigado, senhor presidente. Muito obrigada, vereador Fábio Riva. Peço, nesse momento, a suspensão dos trabalhos por 10 minutos.